Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos lá, vamos continuar aí com essa linha de raciocínio, né, com esse tema, para sabermos realmente sobre o adventismo. Poderíamos falar de qualquer outra denominação, mas eu falo do adventismo porque, para quem não sabe, eu fiz parte da denominação adventista por 20 anos. Eu fui líder ali por 18 anos. Tá? Já estou há muitos anos fora, né? Não combato o adventismo de jeito nenhum. O que eu combato são o que as denominações fazem com as doutrinas do nosso Salvador, nosso Mestre, nosso Messias, deturpando completamente dentro das suas portas, né? Então, aqui vai o entendimento de que eu não estou contra nenhuma denominação e muito menos a denominação adventista. Estamos fazendo um paralelo das circunstâncias históricas do Adventismo e da Bíblia. Só isso. Nós paramos, né, no vídeo passado sobre o paralelo que nós vamos fazer com os Mormons, né? O Adventismo e os Mormons. E vamos a ele. A conexão Mormon. Joseph Smith e Ellen White. Vamos fazer esse paralelo aí. Vejam aqui o que o profeta dos Mormons e a profetisa dos Adventistas têm em comum. Tem muito, mas eu pus só algumas coisas. A biografia de Joseph Smith. Ele nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, na cidade de Sharon, estado de Vermont, Estados Unidos, quando era criança, conhecida como vidente, que encontrava pequenos tesouros. Seu ministério começou com uma visão quando tinha 15 anos. Em 6 de abril de 1830, fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, vulgo os Mormons. Entre suas doutrinas, vamos destacar aqui a reforma alimentar, seus escritos como inspirados pelo Espírito Santo, a pérola de grande valor, o livro dos Mormons, doutrinas e convênios, sua profecia sobre a Inglaterra e suas declarações de conteúdo racista. Morreu em 27 de 7 de 1844. Ellen White nasceu no dia 26 de novembro de 1827 na cidade de Gorham, Maine, ao norte dos Estados Unidos. Aos 9 anos de idade, ao retornar da escola para sua casa em uma tarde, ela foi gravemente atingida em sua face por uma pedra lançada por uma colega de classe. Durante 3 semanas, Ellen White permaneceu inconsciente e nos anos posteriores sofreu muito na recuperação da grave lesão que lhe desfigurou o nariz e teve epilepsia. Sua primeira visão foi em dezembro de 1844, aos 17 anos, não muito tempo depois do grande desapontamento lá de 22 de outubro de 1844. Entre as doutrinas ensinadas por ela, destacamos aqui a reforma alimentar, seus escritos como inspirados pelo Espírito Santo, sua profecia sobre a Inglaterra e suas doutrinas de conteúdo racista. Morreu em 16 de 7 de 1915. Literaturas Mormon. Bíblia, versão inspirada da Bíblia, livro de Mormon, outro testamento de Jesus Cristo, né, conhecido assim, doutrinas e convênios, a pérola de grande valor, discurso do ancião King Follett e o diário de Desert News. Adventistas. Os adventistas dizem que a Escritura é a sua única regra de fé e doutrina, mas utilizam outros livros escritos por Ellen White para dar força às suas doutrinas. Entre eles, o que mais se destaca são o Grande Conflito, Primeiros Escritos, Patriarcas e Reis, Patriarcas e Profetas, Caminho a Cristo, Atos dos Apóstolos, Conselho sobre Regime Alimentar, Conselho sobre Saúde e mais uma dezena lá de livros. Doutrinas em comum. Tanto Joseph Smith quanto Ellen White creem que, os dois, vamos lá, a sua igreja é a única igreja verdadeira, que são profetas escolhidos pelo Criador para levar a última mensagem profética ao mundo, que são os únicos que podem interpretar a escritura corretamente, que são os únicos que podem interpretar as profecias lá das Escrituras, que todas as igrejas estão apostatadas e são filhas da grande prostituta. Bom, contradições com a Escritura. Vamos ver lá, Joseph Smith.
Adão, formado do pó da terra? Brigham, Diário de Discurso, volume 2, página 6, 1853, o Joseph Smith. Adão não foi feito do pó desta terra. Gênesis capítulo 2, verso 3. 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Onde nasceria o Messias? O livro de Alma, no capítulo 7, verso 9 e 10, fala claramente que o Salvador nasceria em Jerusalém, provando ser assim um relato falso. Contradição. A Escritura, por outro lado, afirma que seu nascimento aconteceria em Belém, para que se cumprisse a profecia lá em Miqueias capítulo 5, verso 2 e Mateus 2:1. Quanto tempo durou as trevas sobre a terra? Em Helaman 14, verso 20, durante a crucificação do Messias, é dito que as trevas por sobre a terra duraram 3 dias. A contradição. A Escritura, por sua vez, assevera que isso durou apenas 3 horas, desmentindo assim o livro de Mórmon, Mateus 27, 45 e Marcos 15, 33. Aqueles que não aceitam a mensagem devem ser amaldiçoados. Em Doutrina e Convênios 24, verso 15, Deus diz que se a pessoa não aceitar a pregação do Evangelho Mórmon, devem os Mórmons amaldiçoá-la e não abençoá-la. Vamos refutar. O verdadeiro Messias e os apóstolos ensinavam o contrário disso. Mateus 5, verso 44 e 47. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Romano capítulo 12, verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ellen White. Adão foi enganado por Satanás? Ellen White, livro Evangelismo, página 598. Satanás é o pai da mentira. Enganou Adão de modo semelhante, dizendo que não precisava obedecer a Deus, que não morreria se transgredisse a lei. Bom, a Escritura, na narrativa de Gênesis 3, de 1 a 13, não parece haver diálogo entre Adão e a serpente, de modo que no versículo 13, Eva confessa que foi enganada. 1 Timóteo capítulo 2, verso 14. E não foi Adão que se iludiu, e sim a mulher, que, enganada, se tornou culpada da transgressão. Caim e o Criador, ou Caim o anjo. Patriarcas e Profeta, página 74, por meio de um mensageiro angélico, foi transmitida a advertência divina. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado já à tua porta. Bom, lá na Bíblia, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, diz assim. E o Criador disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O plano da salvação foi criado depois da queda do homem. Conforme os ensinamentos de Ellen White, o plano da redenção foi instituído logo após a queda do casal no Jardim do Éden. Leia com cuidadoso discernimento nisso. Vamos lá. A grande controvérsia, página 347, diz assim. A monarquia da benevolência foi instituída imediatamente depois da queda do homem, quando um plano foi inventado para a redenção da corrida culpada. Bom, a palavra do verdadeiro espírito da profecia mostra o contrário. Se há contrariedade, um dos dois estão mentindo. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 a 20. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue do Messias, o Cordeiro, imaculado e sem defeito algum. Aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Contradições agora entre si. Os Mormons e os Adventistas. Vamos lá. Joseph Smith. Criador é um homem exaltado? Doutrina e Convênios, 130, verso 22. Sim, dizem os Mormons. Deus é um homem glorificado e perfeito, um personagem de carne e ossos. Contradição. Alma, capítulo 18, verso 26 a 28. O livro de Mormon, não, dizem os Mormons. Crês tu que este grande Espírito que é Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus ou não?
D e C, verso 28, diz assim: sim, dizemos os mormons, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Contradição. Ensinamento do profeta Joseph Smith Jr., página 361 e 62. Não, dizem os mormons. Não são três personagens distintos, e sim três deuses. Há um só Deus ou muitos deuses? D e C, capítulo 20, versos 7 e 19. Sim, dizem os mormons. Por meio dessas coisas sabemos que há um Deus nos céus. Alma, capítulo 11, verso 28 e 29. Livro de Mormons, existe mais de um Deus? Ele respondeu, não. Contradição, livro de Abraão. Não, dizem os mormons. Isto é, os deuses organizaram e formaram o céu e a terra. O Criador é eterno? Moroni, capítulo 8, 18. Livro de Mormons. Sim, dizem os mormons. É imutável de eternidade a eternidade. Contradição. Ensinamento do profeta Joseph Smith, página 337. Não, dizem os mormons. Temos imaginado que Deus é Deus desde todo sempre. Eu refutarei esta ideia e retirarei o véu. O homem pode tornar-se Deus? D&C capítulo 130 diz assim: sim, dizem os mormons que sim. Então serão deuses, pois não terão fim. Contradição. Livro de Alma, 11, verso 28 e 29. Não, dizem os mormons. Sábado ou domingo? Em Doutrinas e Convênios, capítulo 68, verso 29, diz os habitantes de Sião, que são os mormons, deveriam descansar e santificar o sábado. Mas, contradizendo esta ordem, o livro Princípios do Evangelho, página 161, diz que o dia para descanso e santificação agora é o domingo. Agora vamos ver contradições entre Ellen White. Ofertas pelo pecado. Revista Adventista, 4 de janeiro de 1881. Ide ao Senhor com coração transbordante de graças pela misericórdia passada e presente, e manifestai vossa apreciação da liberalidade de Deus, louvando-lhe vossas ofertas de gratidão, ofertas voluntárias e ofertas pelo pecado. Contradição. O Desejado de Todas as Nações, página 757, diz assim: um novo, vivo caminho está para todos preparado. Não mais necessita a pecadora, aflita humanidade esperar a chegada do sumo sacerdote. Daí em diante, devia o Salvador oficiar como sacerdote e advogado no céu dos céus. Era como se uma voz viva houvesse dito aos adoradores: agora tem fim todos os sacrifícios e ofertas pelo pecado. Veja as contradições. Devemos recorrer ao Criador ou aos médicos? The Tuesday Rose R. Hessel, tabloide 2 de janeiro de 1849, diz assim: se alguém entre vós está enfermo, não desonremos a Deus recorrendo a médicos terrenais, mas recorramos ao Deus de Israel. Contradição. Medicina e Salvação, página 54. A maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra e aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Estou, porém, instruída de que não devemos trabalhar agora dessa maneira, pois Satanás exercerá o seu poder pela operação de milagre. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Por esta razão, o Senhor destinou um meio pelo qual seu povo pode executar uma obra de cura física, aliada ao ensino da palavra. Devem o quê? Devem estabelecer-se sanatórios, e com essas instituições devem estar ligados obreiros que façam genuína obra médico-missionária. Entende-se assim o quê? Protetor e influência em torno dos que vão aos sanatórios em busca de cura. Veja a contradição. O cristão não deve envolver com a política? Vamos ver as contradições de Ellen White. Fundamentos da Educação Cristã, página 483. Os filhos de Deus têm de separar-se da política, de toda união com os incrédulos. Não devem ligar seus interesses ao mundo. Provai vossa aliança comigo, diz ele, permanecendo como minha herança escolhida, como um povo zeloso de boas obras. Não tomeis partes em lutas políticas, separai-vos do mundo e refreai-vos quanto a introduzir na igreja ou na escola ideias que hão de levar a contendas e perturbações. Testemunho para ministro, página 131. Veja agora a contradição. Em relação ao mundo, os cristãos dirão: não nos mancharemos com a política. Contradição agora, vamos lá.
Fundamentos da Educação Cristã, página 82. Tendes pensamentos que não ousai exprimir, de poderdes um dia alcançar alturas da grandeza intelectual, de poderdes assentar-vos em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração das leis para a nação? Não há nada de errado nessas inspirações. Você viu aqui quanta contradição que há, o paralelo que há dos mormons e o adventismo, as contradições que há entre os escritos de Joseph Smith e de Ellen White. Tá certo? Agora, legal que você veio até aqui. Vai lá, tá vendo a marquinha aí? Dá um clique aí, se inscreva, dá um pulo no nosso canal, dá um joinha. Promova esse canal, promova esses vídeos, tá certo? Agora, nós vamos partir para o próximo vídeo. E espero você lá. Tá certo? Um abraço e até lá!